Existe um erro que a maioria dos investidores cometem, isso é muito comum. No momento do rompimento, acreditar que ali aconteceu uma decisão do mercado. Porém, eu quero mostrar para vocês uma análise estrutural e mostrar para vocês que rompimento, ele é apenas um evento, ele é somente um teste. O que define realmente uma mudança de preço, uma mudança estrutural, é a permanência. Isso é muito importante, por quê? O investidor comum, o investidor iniciante, que não faz leitura estrutural, ele está sempre esperando algum rompimento. E é nessa situação que ele acredita que houve uma mudança, que realmente agora rompeu, o preço vai se deslocar. Mas o que define isso é o que vem depois, é a permanência nessa faixa de negociação. Então, eu quero mostrar para vocês uma análise estrutural. Nós vamos hoje analisar o ativo da Caixa Seguridade, tá? O objetivo não é analisar caixa, é analisar a estrutura, para que você comece a entender os conceitos de leitura institucional, de estrutura de preço. Então, por favor, não leve isso para uma análise do ativo caixa. Mas, claro, nós vamos usar o gráfico para entender a negociação, a faixa de negociação e para aplicar alguns conceitos importantes. Leva isso para todos os ativos que você analisa, para todos que você tem na sua carteira ou não. Certinho? Então vamos lá, acompanha comigo, vamos para a tela do computador. Pessoal, vamos lá, olha só, estou posicionado aqui no ativo em questão que a gente vai discutir. Vamos usar a caixa para estudar essa questão de rompimento, permanência, estrutura de preço, né? Galera, nós tivemos aqui uma região muito, digamos assim, uma região muito consolidada. Tá vendo aqui, ó? O preço ele ficou preso aqui nessa região entre R$ 13,17 durante cerca de 2 anos, 2 anos e meio, tá? E recentemente nós tivemos esse rompimento aqui, ó. Muito importante. Por quê? Porque ele mudou a faixa de negociação. Antes ele negociava no máximo a R$ 17. E agora ele entrou numa nova faixa de negociação. É aqui que muitos investidores eles acabam errando. Por quê? Porque ele acredita que rompimento já é uma decisão. A partir do momento que rompe esse preço aqui, o investidor entra comprando. Ele acredita que rompeu, agora o preço vai subir. Mas tem que tomar muito cuidado, porque na maioria das vezes o rompimento ele é somente um teste, tá? E o que vai definir aqui se essa faixa de negociação ela é aceita é a permanência, é o tempo. Mas aí você me pergunta, quanto tempo eu tenho que esperar para poder ter realmente uma permanência nessa nova faixa? E isso é muito importante. Não é basicamente o tempo, uma semana, duas, três, é como o preço se comporta. Ou seja, esforço, resultado, defesa, tudo isso vai dizer para nós. Então, o preço, o que que aconteceu aqui? Ele encaixotou aqui nessa região. Nós estamos numa nova lateralidade. E o que que a gente espera desse rompimento normalmente? A maioria dos investidores estão esperando tendência, que o preço agora vai subir e vai embora. Porém, nós já vimos aqui que não é o que está acontecendo, ó. Está tendo defesa nos topos aqui, ó. O preço ele não está dando continuidade. Vocês podem ver aqui, ó, pessoal, defesa, defesa. Ao mesmo tempo que no fundo aqui nós temos também defesa. Uma coisa que vocês podem ver aqui, ó, muito volume na queda. Muito volume, muito esforço, mas pouco resultado. Por quê? Pode estar acontecendo uma grande absorção aqui. Ou seja, a oferta, ela entra com muita força, mas a demanda absorve. Muita absorção aqui, ó. Então, o que que nós temos nesse momento? Nós temos uma, um equilíbrio entre forças, digamos assim. Por quê? Porque não rompe topo e também não rompe fundo. A oferta ela entra e a demanda absorve. Ou seja, temos aqui uma defesa desse rompimento. Até o momento é o que a gente vai observando, uma defesa desse rompimento. Agora, quando que eu defino que realmente esse rompimento
ele está, digamos assim, consolidado, ou pelo menos que ele ganha mais força. Aí nós vamos tirar um pouco o zoom aqui, ó, para a gente poder analisar a estrutura. Então, olha só, pessoal, o mercado ele precisa testar. Ele ainda não testou esse rompimento. Esse rompimento, a partir de que ele se torna um suporte forte, tá? Quando o mercado começa a realmente testar esse suporte, digamos que ele volte para dentro, nem que seja um pouco, dessa faixa rompida, se o mercado devolver isso rapidamente, fazer isso daqui, nós tivemos uma defesa dessa região rompida. Isso aqui realmente é um movimento muito forte para confirmar para a gente, para dizer, olha, isso aqui realmente é uma faixa de negociação nova, entre 17 e 18,50. Por quê? Porque o preço tentou negociar dentro da antiga faixa e teve uma rejeição. Ou seja, os compradores não aceitam mais que o preço volte para dentro dessa região. Agora, o inverso é importante a gente analisar também. Caso o mercado venha negociar dentro dessa faixa, tente voltar para cima de onde ele foi rompido e faça uma defesa nessa região e continue negociando aqui, aí nós realmente tivemos uma fraqueza na negociação dessa nova faixa. Então nós temos essas duas probabilidades, esses dois cenários. No momento, o que está mais propenso? Não dá para dizer, pessoal. A gente não sabe. Por quê? Porque o mercado está em equilíbrio. Ele não rompe o topo e ele não volta para dentro da faixa. E quando ele tenta, tem muito volume absorvendo. Tem muito volume absorvendo. Ou seja, a oferta ela é muito grande e a demanda também ela aceita essa oferta. Então, nós estamos num momento totalmente de indecisão. Eu não posso e nunca vou chegar para você e falar: olha, os compradores estão dominando ou os vendedores estão dominando, porque existe um equilíbrio muito forte. A gente só vai ter o domínio real quando? Quando que nós vamos ter o domínio dos compradores? Aí a gente entra aqui, ó. Temos essa região aqui, esse topo, e os compradores conseguem romper essa região e defender o rompimento. E aí, possivelmente, podemos entrar numa tendência. Aí, de fato, nós temos um domínio nessa região aqui, dos compradores. O mesmo caso o preço volte para dentro da área antiga e volte a negociar, e aí nós temos um domínio da força vendedora. A oferta, ela não aceita negociar nessa faixa acima que estava sendo construída. Ela quer negociar abaixo. Certo, pessoal? Então isso aqui é muito importante. Isso aqui é uma leitura de estrutura. Você precisa ficar atento com isso. O momento é mais de observar. É mais de observar, não é entrar no viés de rompimento. Agora rompeu, nós vamos comprar. Fiquem atentos com isso. Pessoal, então é isso. O objetivo da aula é mostrar para vocês que o rompimento ele é apenas um evento. A permanência ela é uma validação, mas o compromisso ele vem pelo tempo. Então, o que nós temos que observar ao longo do tempo? Os testes. Se temos muito volume, esforço com pouco resultado, esforço com grande resultado, zona de permanência, defesa de regiões. Quando você faz essa análise, como eu mostrei para vocês, caso o preço venha a negociar abaixo daquele rompimento e volte rapidamente para a faixa atual, nós temos uma validação, nós temos uma força maior que realmente a faixa de estrutura mudou. Então você precisa analisar o mercado e fazer a leitura dessa forma, a leitura institucional de estrutura do preço, de faixa de negociação. Isso vai trazer mais segurança para você. Não saia agindo na emoção, como acontece com a maioria dos investidores. Quando rompe, quando perde um fundo, quando entra numa tendência ali 2, 3, 4, 5%, você na emoção vai agir
e muitas vezes você vai fazer a pior escolha. Analisa a estrutura, porque o movimento na renda variável, ele é normal. Vai variar 2%, 3%, vai romper, vai voltar, vai defender. E você precisa acompanhar isso de perto. Certinho? Espero que tenha gostado desse conteúdo. Se inscreve no canal. Muitas aulas bacanas pela frente. A gente faz uma análise semanal. Deixa aqui nos comentários qual ativo você quer que eu faça uma análise. A gente vai estudar ele, ver como está a estrutura do preço. Um ativo que você já é investidor. Vamos fazer uma análise juntos. Aqui também no canal tem várias playlists. Eu estruturei o canal com várias playlists que vai guiar você do básico até o intermediário avançado em relação à leitura institucional, leitura com análise de Richard Wyckoff, de análise de estrutura de preço. Vai ajudar muito você no seu investimento de longo prazo, na construção do seu patrimônio. Beleza? Deixa o like, compartilha com seus amigos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.